No outro dia, assim que chegou ao palácio para trabalhar, seus amigos estavam intrigados. Queriam saber por que o rosto do Duque loiro estava tão reluzente e se isso tinha a ver com algo que ele havia comido no café da manhã. A conversa entre os amigos fluía, enquanto o imperador apenas observava. Aproximando-se, pediu que mudassem o assunto para o fluxo da reunião. Comentou também que a reunião giraria em torno da presença do Grão-Duque e da Grã-Duquesa de Lilian, cuja participação já havia sido confirmada na celebração do Duque Leblon. A tensão era evidente, pois todos sabiam que o Grão-Duque, irmão da Duquesa Irina, tinha alguns problemas com Leblon. Ao olhar para Pervin, o imperador percebeu que ele também suspeitava que o Grão-Duque de Lilian já tivesse descoberto o ocorrido entre ele e o Duque Leblon. A ordem era simples: deveriam evitar qualquer contato entre o Grão-Duque Leon Lilian e o Duque Leblon, a fim de prevenir constrangimentos futuros. Enquanto isso, na mansão de Leblon, a jovem loira Rosemary fazia de tudo para chamar a atenção do Duque de cabelos prateados. Na ocasião, vestia um lindo vestido azul. No entanto, passou despercebida pelo Duque Leblon, que disse a ela que qualquer roupa que usasse estaria boa. Ele deixou claro que, para ele, ela ali apenas era a mulher que carregava seu filho e que não ligava para as roupas que ela vestia. A loira, que sempre quis colocar todos os empregados em seus lugares, ficou de olhos arregalados. Jamais imaginou ouvir do futuro marido que a duquesa Irina se vestia melhor. Leblon não guardou seus elogios sobre a duquesa Irina e afirmou que aquela mulher jamais chegaria aos pés de Irina Lilian. A mulher, pasma, de boca aberta e olhos arregalados, não podia acreditar que o seu futuro marido falasse coisas tão grosseiras. Já cansado de ouvir tantas reclamações daquela mulher inútil, ele se virou e avisou que ela deveria conhecer seus deveres e seu lugar. Ela estava trêmula, queria gritar de ódio, mas precisou manter a compostura até que ele saísse de perto. Assim que ele partiu, ela não precisou mais bancar a mulher fina e recatada. Aos gritos, desejava o pior para a duquesa Irina. Enquanto a empregada tentava acalmá-la em vão, a dama loira ficava furiosa, dizendo que não queria ser apenas observada pelos criados. A empregada, aos poucos, tentava persuadir Rosemary a voltar seus olhos para sua própria beleza, lembrando que ela era infinitamente mais bela do que a duquesa de Charles. Depois disso, a jovem senhora teve a ideia de entregar algumas moedas de ouro à empregada Melina, instruindo-a a subornar os empregados da duquesa de Charles para descobrir onde compravam seus vestidos. Disse que, se fosse necessário, Melina poderia conseguir as informações espionando os empregados. Precisava saber tudo: maquiagem, joias e até o perfume que Helena iria usar. Alguns aconselharam a senhorita a não fazer isso, lembrando que as empregadas de Charles eram conhecidas por manterem tudo em segredo. Mas Rosemary não deu ouvidos e colocou na cabeça que queria se tornar a sócia da duquesa Irina, sendo esse apenas mais um de seus caprichos. Mesmo contra a vontade, Melina começou a observar os empregados da casa de Charles. Seguia o mordomo e a empregada Mariana, notando de longe que os dois se davam bem e conversavam satisfeitos. Enquanto Mariana falava com Alfred sobre as grandes compras que faria, Melina continuava a observá-los e percebia que todos os empregados da casa de Charles trabalhavam em perfeita harmonia. Quando viu Alfred carregando grandes quantidades de compras, corou levemente. Parecia que os homens da casa de Charles eram realmente vigorosos. Em certo momento pensou em recuar, mas, já que havia começado a perseguição, decidiu continuar observando. No entanto, precisou acelerar o passo, pois os dois começaram a andar rápido demais e ela temia perdê-los de vista. Tudo não passava de um plano dos dois para flagrar a mulher que tentava observá-los. Enquanto Melina tentava localizar Mariana, Alfred chegou por trás e a surpreendeu, perguntando por que ela os estava vigiando. A mulher ficou muito incomodada. Alegou que não estava fazendo nada de errado, apenas procurava uma chance de falar com eles. Mariana perguntou se ela queria realmente saber sobre o vestido, maquiagem, penteado e perfume que a senhora da casa de Charles usaria, lembrando que aquilo já era um exagero.
Melina sabia que estava agindo mal, mas fazia tudo por ordens de sua patroa, Rosemary, que queria causar boa impressão ao Duque Leblon. Mariana refletiu e concluiu que, mesmo que contasse tudo, aquela senhorita jamais ficaria tão bela quanto a duquesa da casa de Charles. Melina implorou para Mariana lhe contar, dizendo que seria severamente castigada se voltasse sem as informações. Após ouvir aquilo, Mariana teve uma ideia e resolveu revelar exatamente as roupas, perfumes e penteados que a duquesa de Charles usaria. Enquanto isso, na loja de Madame Catherine Fuentes, as garotas escolhiam seus vestidos para o próximo baile. A senhorita Catherine Fuentes fazia o seu melhor para atender a todas. Enquanto a jovem ruiva escolhia o que vestir, Catherine avisava que poderia fazer ajustes finais se necessário. Os rapazes apenas observavam suas musas experimentando vários vestidos, escolhendo qual ficaria mais adequado para elas. Enquanto Diane terminava de experimentar seus vestidos, Lance conversava satisfeito com o amigo Pervin. Depois de tudo resolvido entre Lance e Pervin, o Duque Louro pediu para que os dois partissem. Ele permaneceria na loja um pouco mais com a duquesa Irina. No entanto, a Marquesa Ruiva também queria ficar para ver o vestido que a duquesa Irina escolheria para o baile. Mas, infelizmente, a última palavra era de Pervin, que não aceitou e pediu a Lance que levasse sua esposa embora. Enquanto estava do lado de fora do provador, Irina ainda conversava com Lady Diana, achando que ela era quem estava do lado de fora, como antes. Irina estava belíssima em um vestido azul com pedrarias que realçavam ainda mais seus olhos. Para ela foi uma grande surpresa, pois não imaginava que ele aparecesse naquele local. Catherine avisou que o Duque Louro havia preparado um evento especial para surpreendê-la. Mas, naquele momento, na presença do Duque Louro, parecia que as palavras haviam desaparecido. Os dois, tão empolgados, permaneceram no provador por mais algum tempo, enquanto Catherine aguardava do lado de fora, pensando que eram jovens e cheios de energia. Saindo de Verma, a carruagem que levava o grão-duque Leon Lilian e a grã-duquesa para o Império estava coberta de presentes. Dentro dela, o grão-duque dizia à esposa que não se preocupasse, pois haviam comprado presentes mais do que suficientes e, com certeza, Irina iria ficar muito feliz. Parecia, porém, que ela não estava totalmente satisfeita. Dizia que os homens não entendiam nada sobre o universo das mulheres e, por isso, comprava vários tons de vermelho, pois combinariam perfeitamente com os olhos azuis de Irina. Leon seguiu conversando com Emily como um belo casal jovem e cheio de energia. A carruagem seguia com bastante animação e os dois conversavam sem parar. Estavam satisfeitos e tinham razões para isso. Haviam tido, há pouco tempo, uma linda criança. Agora, iriam visitar a duquesa Irina, que também estava grávida de gêmeos. Seria uma grande satisfação para eles entregar vários presentes não só para ela, mas também para os futuros bebês. Enquanto caminhavam, falavam sobre como Irina havia mudado. Antes, ela tinha um gênio forte, mas agora era amada e respeitada por todos, não só em Verma. Falaram tanto que nem se deram conta de quando as carruagens começaram a adentrar os grandes portões da mansão da Casa Charles. Depois de chegarem, foram recepcionados com um jantar. Tudo estava indo bem e os dois casais conversavam sobre terem adiantado a visita. Emily achava que, assim, teria mais tempo para conversar com Irina. Apesar disso, acreditava que, se tivessem avisado da hospedagem, a casa teria se preparado melhor. Ela se sentia envergonhada, pois aquela refeição não estava de acordo com o que gostaria de oferecer às visitas. Mesmo assim, parecia que não era apenas a refeição que não estava adequada. O irmão de Irina notava que Pervin parecia meio emburrado. O jovem Duque Loiro nem sequer disfarçava o semblante de poucos amigos. No entanto, o irmão de Irina estava se divertindo, pois era um prazer muito grande para ele sempre que conseguia incomodar o cunhado. O Duque Loiro achava tudo muito injusto e acreditava que ele e sua esposa também deveriam ter mais momentos privados. Vendo que o marido estava passando do ponto, Irina começou a falar baixo com ele, pedindo que tratasse melhor as visitas. Ela dizia estar muito alegre em ter o irmão na casa dela, já que havia muito tempo que não os via. Pervin disfarçava, fingindo também estar feliz. Na verdade, o que ele queria dizer era que os dois estavam muito ocupados durante o dia e ele só queria passar bons momentos a sós com ela durante a noite. Escutando as palavras do marido, ela segurou seu braço e encostou o corpo em seu ombro.
Aquela atitude inesperada fez Pervin derrubar a taça de água. Foi a desculpa perfeita para Irina se retirar com o marido, dizendo que ele estava cansado e que a bebida começava a fazer efeito, por isso iria cuidar dele primeiro. Quando o Grão-Duque questionou Irina sobre sair tão cedo, ela retrucou dizendo que eles também haviam chegado sem aviso e muito cedo. Por isso, deveriam dar tempo a eles para se adequarem aos padrões. Vendo que a irmã tinha razão, o Grão-Duque de Lilian aceitou a situação. Mas, é claro, sabiam que era apenas uma desculpa, pois não tinha como Pervin estar bêbado, eles nem sequer haviam aberto o vinho. No quarto do casal, já era visto que Pervin havia tirado o grande casaco branco que o acalorava demais. O jovem casal apaixonado estava bem próximo. Ele, cheio de amor, dizia que deveriam aproveitar o máximo de tempo juntos. Quando Irina falou que o médico tinha dito para manterem distância, Pervin lembrou que a recomendação fora por 3 meses. Ele avisou que os intermináveis 3 meses já tinham passado e que não precisariam mais ficar apenas no aquecimento. Mas ela queria que as coisas fossem mais interessantes e, por isso, pediu que ele implorasse. Ele achou estranha a atitude dela, mas ela disse que, como ele estava de olho nela, concederia um desejo a ele. Lembrou que estava deixando os convidados de lado apenas para dar mais atenção a ele, então deveria ganhar alguma vantagem. Entrando na brincadeira, Pervin se ajoelhou e começou a declarar novamente todo o seu amor. Meio sem paciência, ela dizia que desse logo a permissão, pois estava quase perdendo a cabeça. Mas achava que não valia. Ele estava quase mandando ao invés de pedir, deveria implorar com mais afinco. Sendo assim, ele resolveu se dedicar mais, beijou a mão da esposa e recitou poesias. Longe dali, na mansão de Leblon, o duque de cabelos prateados estava com os pensamentos distantes. Enquanto escutava a mãe falar, ela dizia o quanto ele era horrível e que agora deveria arcar com as consequências de ter ido contra a família Charles. Ela também achava que ele deveria melhorar seus relacionamentos com o irmão César, já que ele era o imperador. Porém, o duque não pensava da mesma forma e dizia que não precisava levar sermões, pois já era adulto o suficiente. Enquanto os dois conversavam, Matilda se assustou ao ver Rosemary descendo a escadaria. A garota loira estava totalmente sem noção. Matilda observou e percebeu de imediato que ela estava se tornando uma cópia barata de Irina. No entanto, Leblon simplesmente ficou encantado, sentia que havia algo diferente em Rosemary. Vendo que sua mudança surtira efeito, Rosemary perguntou ao duque o que ele achara da vestimenta. Depois de passar o choque, ele, tentando evitar a jovem, disse que deveria se livrar da flor na cabeça, pois parecia uma boba usando aquilo. Mesmo assim, ele dava sinais fortíssimos de que havia gostado da aparência atual de Rosemary. Enquanto passava por ela, Leblon pensava consigo mesmo por que via a Lady Irina quando olhava para aquela mulher. Depois que Leblon se afastou, Matilda começou a dar uma lição em Rosemary, dizendo que deveria tirar o vestido o mais rápido possível para não envergonhar seu filho. A loira perguntou qual era o problema e por que Matilda não gostara de seu vestido. Matilda respondeu que a imperatriz havia escolhido um vestido branco para a festa de Rosemary. Mas Rosemary não iria ficar calada, disse que a festa era dela e não achava que o vestido fosse exagerado, era bonito e cheio de elegância. É claro que ela não estava conversando com uma principiante. Matilda era como uma loba e sabia que Rosemary tentava se passar por uma cópia de Irina. Depois que Matilda saiu, Rosemary perguntou à empregada se tinha visto o rosto do duque. Queria saber se a empregada notara como ele ficara pasmo com a beleza dela. Sem saber o que fazer, Melina confirmou que sim. Agora, Rosemary achava que seus esforços finalmente estavam dando frutos. Sabia que aquela tinha sido a melhor decisão. Avisou a empregada que deveria visitar a mansão do Duque Charles em breve. No entanto, a empregada não entendia, já que o casamento seria em 2 dias. Rosemary respondeu que era exatamente por essa razão. Queria observar a maneira como Irina se comportava, pois desejava se tornar igual a ela. Sabia que dessa forma, Leblon teria olhos apenas para ela e o posto de duquesa estaria garantido. Na mansão Charles, o duque loiro observava sua linda esposa dormir pela manhã. Ao acordá-la, dizia que as mulheres belas ficavam ainda mais lindas quando adormecidas, porém já era hora de levantar.
Irina ainda estava com sono e pediu que a deixasse dormir uns 5 minutos a mais. Mas Pervin não concordava com isso, achava que poderia abraçá-la enquanto ela dormia. Por isso, perguntou a ela se poderia abraçá-la mais uma vez. Ela respondeu que ele deveria começar a agir normalmente. Quando ele começou a insistir, ela ficou brava e disse que primeiro deveria melhorar aquele tom de voz. Não fazia sentido continuar falando daquele jeito, mas ele deixou claro que aquele tom sedutor tinha agradado bastante a ela durante a noite. Ela colocou a mão na boca dele e pediu que voltasse ao tom normal. Irritada, chamou-o pelo nome completo. Vendo que não tinha mais saída, Pervin se levantou, dizendo que a esposa era muito receptiva à noite, mas incrivelmente tímida durante o dia. A conversa agradável deles foi interrompida quando alguém bateu à porta. Ele não sabia quem poderia ser naquele momento. Era a senhora Tilly, que pediu desculpas por interromper tão cedo, mas precisava conversar com o mestre Pervin. Ele quis saber o que estava acontecendo tão cedo. Ela avisou que a Lady Rosemary estava esperando para conversar com a duquesa sobre o casamento. Avisou ainda que Rosemary havia levado consigo um cavaleiro. No entanto, a resposta da senhora Tilly não agradou nem um pouco a Rosemary, que esperava ser recebida. Porém, apenas os criados estavam ali para avisar que a senhorita da casa não poderia recebê-la. Irritada, Rosemary dizia que seria a futura esposa do Duque Leblon, por isso deveria ser tratada com um pouco mais de delicadeza. Achava um absurdo pedirem para que fosse embora sem sequer conversar com a duquesa. Enquanto tudo acontecia, o cavaleiro perguntou a Rosemary se estava tudo bem. A mulher estava tão desesperada que pediu a seu cavaleiro que afastasse Mariana. Para o azar daquele cavaleiro, Alfred era um mordomo muito bem treinado e jamais deixaria que alguém tocasse em Mariana. Ágil e habilidoso, ele simplesmente neutralizou o homem, jogando-o no chão, e pediu que não se levantasse, pois as coisas poderiam ficar piores. Depois disso, Lady Rosemary ordenava que o cavaleiro não ficasse parado no chão, que se levantasse e fizesse sua parte. Depois de todo aquele alvoroço, a senhora Tilly quis saber o que realmente tinha acontecido. Mariana contou que a senhorita Rosemary havia ido embora. Alfred também disse que, apesar da jovem ser muito grosseira, havia algo estranho nela. Contou à senhora Tilly que Rosemary estava muito parecida com a duquesa. Para Alfred, até as sobrancelhas escuras, o modo de agir, de falar e as roupas lembravam a duquesa. Assustada, a senhora Tilly queria acreditar que tudo não passava de especulação. Achava desagradável imaginar que Rosemary estivesse mesmo copiando a duquesa Charles. Enquanto isso, Irina estava novamente no ateliê da Madame Catherine Fuentes, experimentando um dos vestidos criados especialmente para ela. Dessa vez, foram com ela o Grão-Duque Leon Lilian e a Grã-Duquesa Emily, e os dois ficaram impressionados com a beleza de Irina. O Grão-Duque dizia que tudo que a irmã colocava ficava perfeito, enquanto Emily concordava com entusiasmo. Ele agradeceu a Madame Catherine, dizendo que nada daquilo poderia ter sido feito sem o enorme talento dela. A estilista agradeceu e disse que toda sua fonte de inspiração vinha da própria duquesa Irina, e que todos os vestidos eram feitos pensando na beleza dela. Disse abertamente que nunca tinha visto uma beleza tão esplendorosa quanto a de Irina. Achando que estava causando muito incômodo, Irina agradeceu pela gentileza de Catherine em ter feito um vestido com o mesmo design extra. Foi quando disse isso que a modista se deu conta de que tinha um prazo curto para entregar os vestidos de outra dama. Irina entendeu que o tempo de Catherine era curto e por isso não queria tomá-lo demais. A dona do ateliê, muito educada, acompanhou Irina até sua carruagem. Enquanto fazia isso, notou que a serva da duquesa procurava por ela para conversar. Mariana perguntava sobre o outro pedido que o mestre Pervin havia feito. Queria saber se tudo estava indo bem. Mariana dizia que Pervin havia enfatizado que era vital que aquilo fosse mantido em confidencialidade. A modista garantiu que apenas a senhora Tilly, Pervin e a própria Mariana sabiam do que se tratava. Depois pensava consigo mesma que esperava que a duquesa não tivesse percebido nada. Em outro cenário, agora na mansão do Duque Leblon, Rosemary voltava furiosa por ter sido expulsa da mansão Charles daquela forma. Gritava com a empregada Melina, ordenando que lhe trouxesse um licor e que fosse rápido. Porém, a empregada respondeu que ela não poderia, pois estava grávida e não deveria beber nada desse tipo até que o bebê nascesse.
Irritada, Rosemary disse que sabia muito bem disso, então pediu algo gelado. Agora precisava aguentar firme. Pensava consigo mesma que deveria apenas resistir um pouco mais até o bebê nascer e, assim, consolidar sua posição. Apesar de agir grosseiramente com todos, na verdade era apenas uma mulher frágil e insegura. E quando estava naquela situação de agonia, viu o homem que realmente amava passar pela porta. Assim que viu o Visconde Viana, seu coração acelerou de tal forma que mal pôde acreditar. Quando voltou a si, perguntou o que ele estava fazendo ali, pois não poderia visitá-la. O Duque Leblon poderia vê-los. Ele dizia que estava preocupado com ela, mas ela o advertiu. Mesmo assim, não poderia invadir seu quarto. Se continuasse, chamaria os guardas. Observando a barriga dela, ele pediu que fugissem juntos e encontrassem um lugar para viverem. Aquilo a deixou ainda mais perturbada. Disse que jamais iria com ele para lugar algum. Mesmo assim, o Visconde de Viana insistia, dizendo que o Duque Leblon jamais entenderia nem lhe daria o amor que merecia. Implorou para que ficassem juntos, que tivessem o filho e criassem a criança com todo amor. Mas quando ela notou que ele se referia ao filho que esperava como se fosse dele, ficou furiosa. Disse que jamais deveria falar algo assim, que parasse de se agarrar a ela. Ele estava sendo ridículo e se colocando em total humilhação. Ele questionou sobre o tempo que passaram juntos, se ela não tinha nenhuma saudade das lembranças que construíram. Mesmo em lágrimas, dizia que ela deveria procurar em seu coração, pois sabia que ele ainda estava ali em algum lugar. O homem não acreditava que, para ela, ele não passara de momentos divertidos e que agora seria simplesmente descartado. Ela deixou claro que não queria nada com ele. Disse que ele deveria partir, pois ficar com ele seria a pior decisão que poderia tomar. Se realmente a amasse, deveria deixá-lo em paz. Depois que ele partiu, ela sentiu a dor da solidão e novamente se encolheu em um canto.